Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai um tema muito interessante que é diante da rebeldia, porque nós somos tão rebeldes assim, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos entender da onde que surge essa rebeldia, quais são as consequências. São questões muito importantes para a gente poder meditar e pensar. E hoje contamos novamente com a sua presença, querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Tudo jóia, Jefferson, graças a Deus. Boa noite a todos que estão aqui conosco. É uma alegria a gente estar aqui fazendo essas reflexões e um tema tão importante, né? Rebeldia. Gente, nós somos um bocado rebelde, né? Um bocado, eu diria que você ama bastante, né? Vamos lá, pessoal. É, Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender quais são os mecanismos que regem a rebeldia, quais são as consequências, por que a gente não pode ser rebelde. Então, hoje você vai entender, segundo a visão dos espíritos, porque isso é tão importante a gente entender esse tema. Porque esse tema, hoje em dia, né, só basta você abrir ali o X, ali você vai ver que tem muita gente rebelde, né? Muita gente com ódio, com raiva, querendo se matarem, né? Então, precisamos ter em mente que a rebeldia é um ato contra Deus, né? Então, deixa eu trazer isso aqui hoje para você. E também, vamos começar então. Lara, o que você pode falar sobre rebeldia? Bom, Jefferson, me permita contar uma pequena história, né, que o Neio Lúcio, toda vez que eu falo de rebeldia, gente, essa história é maravilhosa, né? Neio Lúcio conta essa história lá no livro Alvorada Cristã, a história do barro desobediente. E é uma historinha curtinha que vale a pena a gente prestar atenção. Tinha um oleiro, né, as pessoas que moldam o barro, né, chegou ali na oficina, ali, né, e ele achou um pequeno bloco de barro ali, e falou, eu vou transformar esse bloco de barro aqui, né, vou fazer um pote de laboratório, né, porque aí as pessoas vão se alegrar ali com o concurso valioso desse barro. Para surpresa dele, o barro responde, fala assim: não, não, não quero não. Eu, no laboratório, vou tolerar aí essas precipitações químicas? Nem me toque, não me toque para este fim, não, que eu não quero. Aí o oleiro, muito espantado, fala assim: olha, eu quero te dar forma por amor, não é por ódio, não. Você vai sofrer o calor do forno para que você se faça útil. Né? Agora, se você está se recusando ao que eu estou te propondo, então eu vou te transformar numa ânfora, né? Linda, para depósito de perfume. E o barro, mais uma vez, fala assim: olha aqui, nunca, nunca, jamais, isso não. Por quê? Porque eu vou estar exposto ali aos prazeres dos inconscientes, eu não estou inclinado a suportar essas essências aí, não. Através dos móveis de luxo aí das madames, não. E olha só, aquele oleiro então falou assim: gente, que barro desobediente, né? Não quer ser nada, uma lama orgulhosa, né? Mas aí, para não trair a confiança dos céus no trabalho dele, ele pondera com aquela pedaço de lama. Olha, então eu vou te fazer um prato muito bonito, vou te levar para minha casa, você vai comparecer ali à mesa do meu lar, você vai ficar conosco, vai ser companheiro dos meus filhinhos. E o barro arruma uma gritaria. Jamais! Isso seria uma humilhação pesada demais. Que é isso? Transportar arroz cozido? Aguentar caldo gorduroso? Nunca! Não, não, não me submetas a esse tipo de tortura, não. E aí, aquele oleiro, né, trabalhador ali, ele perdoa a ofensa ali, né, do barro, né, e fala assim: então vamos mais uma vez modificar o programa. Você vai ser um vaso amigo, em que vai ter água límpida ali para ajudar as pessoas que estão com sede, né? Então, muita gente vai te abençoar aí a cooperação, né? Vai ter gratidão. Ele, de jeito nenhum, não quero isso, não. Isso vai ser me condenar aí a um tempo indefinido, né? No meio aí dessas cantoneiras poerentas aí, ou nas salas escuras de pessoas desclassificadas. Vejam a rebeldia desse barro, gente. E aí o oleiro, então, falou assim: olha, eu estou te falando isso para o seu bem.
que vai ser de você quando te conduzirem ao forno? Você não vai passar de matéria endurecida, informe, sem qualquer utilidade, sem qualquer beleza, porque sem sacrifício e sem disciplina ninguém se eleva aos planos da vida superior. E o barro então começa a gritar de novo: eu não quero sacrifício, eu não quero disciplina, eu quero as coisas do meu jeito. Antes que ele pudesse continuar reclamando, passa, né? Um operário ali daquela oficina, né? Um enfornador, pega aquela argila e taca no forno. E aí, decorrido algum tempo, para surpresa de ninguém, né? Este pedaço de lama não era pote de laboratório, não era ânfora de perfume, não era prato de refeição, não era vaso para água, era um pedaço feio de terra requeimada e morta, sem qualquer significação, né? Foi atirado a um canto ali qualquer. E isso, gente, acontece com muitos de nós. A gente se revolta contra a vontade soberana do nosso Pai, que nos convida o tempo inteiro ao trabalho do nosso próprio aperfeiçoamento, e depois que a gente é levado aí pelas experiências ao forno da morte, a gente se transforma em verdadeiros fantasmas de desilusão e de sofrimento. E a gente vai precisar aí de um longo tempo para a gente retornar às bênçãos da vida mais nova. Então, gente, essa pequena história do Neo Lúcio nos ensina, né, que ao percebermos o espírito de rebeldia se aproximando da nossa mente, do nosso coração, sussurrando aquelas frases ali: ei, para que você vai fazer isso? Não adianta você fazer isso, não, não adianta fazer o bem, para que você vai trabalhar tanto? Você precisa aproveitar os prazeres da vida. Olha, você não merece sofrer. É preciso que a gente silencie essa voz e aguce os nossos ouvidos, né, os ouvidos da nossa própria alma, para que a gente possa recolher aquelas grandes vozes inarticuladas da vida que nos impelem sempre a sermos úteis, a trabalharmos, a servirmos, a nos melhorarmos sem rebeldia. Muito bom. A história do Bauman, ela é bem ilustrativa, bem reflexiva, né? Ela é bem direta, né? Na verdade, o Bauman não queria fazer nada, ele queria ficar ali só dele, né? Só contemplar a sua vidinha, né? Vamos dizer assim, né? Rebelde, né? Então, eu trouxe hoje para nossa reflexão o seguinte: todo ato de rebeldia, assim como nossa própria rebeldia, nossas atividades equivocadas, né, quando a gente quer fazer, a gente tem que fazer uma determinada função, uma determinada atividade, a gente, não vou fazer não, porque eu fazer do meu jeito, vou fazer assim, pronto, né? Tem que ser do meu jeito, senão não funcionam as coisas. Então, é uma forma de a gente realizar essas ações, essas atividades contra um propósito maior. Porque se a gente está aqui encarnado, estamos aqui vivendo essa vida, atual existência, é porque nós temos um propósito na nossa vida, mas também Deus tem um propósito para nós. Qual é o propósito de Deus para conosco? A gente seja melhor, a gente seja espíritos melhores a cada dia. A gente se aperfeiçoe, a gente se purifique, a gente busca a perfeição, busca auxiliar, busque compreender as leis que regem o universo, mas também que a gente possa ali nos melhorar, enfrentar nossas próprias batalhas pessoais, batalhas mentais, batalhas de dificuldades que a gente tem no dia a dia. Tudo isso faz parte, né? Ninguém aqui está livre, né, ou tá numa condição privilegiada de não ter problema nenhum, né? Nem Jesus foi assim, nem Francisco de Assis foi assim, ninguém, nenhum desses seres tão mais inteligentes, mais sábios que nós tiveram essa esse privilégio. Então nós não seremos diferentes, né? Então precisamos ter isso em mente. Mesmo que haja certas circunstâncias, né, uma certa injustiça para conosco, no primeiro momento, né, injustiça no primeiro momento, a gente ainda assim está ainda decorrente da lei divina, está ainda decorrente da lei que rege nossas ações, nossas responsabilidades, que, como já falamos, né, toda ação traz uma consequência. Então, muitas vezes a injustiça que está acontecendo agora é porque nós, lá no passado, ou realmente nessa atual existência, cometemos alguns erros, alguns deslizes, algumas coisas que possam ali
está trazendo essas consequências mais infortunas, mas tudo isso são escolhas que a gente realiza, né. Então, muitas vezes, a gente busca ali, o desequilíbrio, busca ali a perda de controle, busca a agressividade, a violência, a raiva, a cólera, o ódio, né. Essas energias tão baixas, tão pesadas, que a gente busca, elevar-se através dessa condição, mais animal, né, mais as paixões humanas, paixões que do ego, da vaidade, do orgulho. No entanto, tudo isso aí vai nos trazer consequências que não são boas, porque a rebeldia, né, quando está sendo rebelde, na verdade, está sendo rebelde contra Deus. E se nós estamos aqui vivenciando uma vida, uma existência que a gente está buscando acertar, a gente não acerta, ou porque uma coisa não está de acordo com o que nossa vontade esteja ali, deseja, então não adianta ser rebelde, porque as coisas não funcionam como a gente quer que funcione. As coisas funcionam como a natureza decide que esteja funcionando. Não quero que, por exemplo, vou me rebelar aqui porque tá chovendo hoje. Não, tá chovendo hoje, tá que maravilha, que beleza, Deus quis assim porque tem um propósito maior. Ah, porque tá muito calor, tá fazendo um mês de calor. Tudo bem, tem ali a questão da natureza que está ligada, né, uma coisa que a gente não está percebendo, a gente não percebe. Muitas vezes as coisas acontecem, a gente não percebe, a gente não tem os olhos de ver, a gente não tem os ouvidos de ouvir. A gente se fecha para o nosso mundo, se fecha para o nosso próprio egoísmo, para a nossa própria vida, e esquece-se que as coisas acontecem nem sempre da forma como a gente quer, mas tudo está dentro do controle, porque Jesus está sempre no leme, sempre no barco, sempre comandando o barco. Por mais que as coisas pareçam ruins, por mais que as coisas pareçam, injustas ou em descontrole, tudo está sob controle, mas tem um propósito que a gente não sabe, ou que a gente sabe, mas a gente finge não saber, para poder dizer: "Ah, vou ser rebelde sim, porque eu sou ser humano e preciso ser rebelde". Não é bem por aí. Então, para a gente poder finalizar essa primeira passagem, o Emmanuel, no livro Nesse Instante, fala o seguinte: "Rebeldia? Rebeldia por quê? Ousamos perguntar com respeito. Nos processos da natureza que te serve, em nome do Criador, não encontras a revolta em agente algum". Ou seja, a natureza nunca se revolta conosco. Por mais que a gente ali esteja sendo injusto com ela, né, fazendo as coisas, desonestas, né, a gente faz com a natureza jamais se revolta conosco. E por fim, no encontro marcado, o Emmanuel fala uma frase que eu achei muito interessante, que é: "Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração". Repito: rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Então, se a gente é rebelde, a gente é cego, né. Se a gente é cego, como pode então um cego guiar outro cego, se ambos irão cair na ribanceira? Então, precisamos aí, buscar não exercer a rebeldia, esquecer-se da rebeldia, esqueça a rebeldia. As coisas não estão saindo da forma que a gente quer, como deveria ser, porque a gente talvez não esteja ainda maduro para poder aprender aquela lição. Então a gente está vivenciando aquela experiência, poder resgatar uma coisa que a gente deixou de fazer no passado ou essa atual encarnação. No entanto, precisamos aí estar atentos, vigilantes sempre, porque a rebeldia é uma certa forma falta de vigilância, falta de disciplina e falta de oração e fé, e esperança também, né. Pois é, né, Jefferson? Gente, o Jefferson falou aí da natureza, e olha, a natureza serve na obra de Deus, porque tudo serve na obra de Deus, né? E imagine, a natureza não é dotada de razão, nós somos. Então, Deus não espera de nós os nossos melhores padrões de discernimento? Por que eu vou me rebelar? Né? A gente não pode tomar a rebeldia como padrão. Ao contrário, a gente precisa tomar a disciplina. Né? Agora, tem gente que vai falar assim: ah, mas né, toma disciplina por tirania, né? Acha que obediência é escravidão. Não é, não, gente. Disciplina é dever de todos nós.
né? Aliás, Emmanuel tem uma frase que eu adoro, que ele fala: queres viver com Deus? Disciplina é um lugar, né? Obediência é o alicerce da ordem. Tem gente que toma obediência como se fosse servilismo, escravidão. Não é, gente. Obediência sempre se reporta à disciplina, né? Sem ela, a ordem não existiria. E a gente deve obediência ao nosso Pai, ao nosso Criador. A gente precisa aprender a viver sob o jugo de Deus, dentro da nossa liberdade, escolher o nosso próprio caminho. Porque só quando a gente entender a necessidade de cumprir os nossos deveres de forma voluntária é que nós vamos caminhar para a nossa definitiva emancipação, para a nossa libertação. Então pensa assim, olha, o Jefferson falou, está alguma coisa te incomodando? Se tem algo te aborrecendo? Faça uma reflexão sobre o assunto, porque na maioria das vezes a gente vai perceber que o desgosto que está aborrecendo a gente é a gente mesmo, né? O desgosto é conosco, né? Então, é só você olhar no trabalho, quando você se irrita com alguém, né? Silencie isso, como o Jefferson disse. Qualquer que seja a dificuldade, o desafio, vamos aprender a ter calma, cultivar a paciência, né? Trabalhar sempre, servir com alegria, esperar sem aflição, porque rebeldia, gente, é uma das piores formas de violência. E a violência não auxilia ninguém, né? O Jefferson falou a frase do Emmanuel e essa frase é perfeita. Rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. E é, né? Aliás, lá no livro Consolador, Emmanuel faz uma reflexão muito interessante quando ele é perguntado, né, que sobre a ajuda, né, que os nossos amigos do plano espiritual nos dão, qual que é a maior dificuldade que eles têm de nos ajudar? Sabe qual é a resposta de Emmanuel, gente? A nossa própria situação de viver em egoísmo, rebeldia, né? Orgulho. Então, isso dificulta o auxílio que nós vamos receber. Aí, nós vamos ter necessidade de sofrimento mesmo, né? Se a gente se entrega à rebeldia. Então, gente, olha, não existe progresso sem esforço. Não existe vitória sem luta. Não existe aperfeiçoamento sem sacrifício. A gente não alcança tranquilidade sem paciência. Vamos lembrar lá do barro? Rebelde, orgulhoso, vaidoso, não queria nada, não queria se sacrificar no calor do forno, queria dar uma forma e utilidade a ele. Assim somos nós. Nós não queremos passar pela chama, pelo calor, pelo fogo da renovação. E a gente quer ser melhor. Como? Se você não se sacrifica? Como se você não tem disciplina? Como se você se entrega à rebeldia constantemente? Para sermos melhores, nós precisamos ter firmeza na nossa fé, disciplina, perseverança no bem, sem se entregar ao desequilíbrio da rebeldia. Porque senão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum, né? Então, esse estado de rebeldia, quando a gente se entrega a ele, a gente não consegue ser ajudado da melhor forma, porque rebeldia é obstáculo ao auxílio superior. Então, você está enfrentando uma enfermidade, né? Não se rebele, porque o auxílio com a rebeldia é menor. E só pegando seu gancho, a pessoa que tá enferma, né, e se rebela, às vezes né, às vezes o auxílio nem é menor, mas o auxílio ele não chega à pessoa, porque a pessoa cria barreiras, né, e aí a pessoa acha que ninguém está ajudando ela. "Ai, que injustiça que estou passando", né. Na verdade, acho que, a pessoa não está ali criando, condições de ser ajudada. De certa forma, ela não quer ser ajudada, né, na verdade. Então eu trouxe aqui algumas frases, acho muito interessante do Emmanuel e outros espíritos, para fazer aqui a leitura bem rapidinho aqui. No livro Neste Instante, diz o seguinte: "Se algo te aborrece, reflete-o
no assunto. Olha o que a galera falou. E possivelmente reconhecerás que sofres algum desgosto contigo mesmo. A galera falou sobre isso. O mesmo livro, nesse instante, fala o seguinte: se algum companheiro te incita à discórdia, isso aqui é para nós, todos nós. Se algum companheiro te incita à discórdia, silencia e concluirás que semelhante desafio não te fará um caminho errado. O mesmo livro, né, nesse instante, fala o seguinte: em qualquer dificuldade, acalma-te. Precisamos nos acalmar. Cultive a paciência que trabalha sempre e espera sem aflição. Rebeldia é uma das piores formas de violência e a violência não auxilia a ninguém. Vou só repetir essa parte finalzinha aqui. Ó. Rebeldia é uma das piores formas de violência e violência não auxilia ninguém. E por fim, gostaria de trazer aqui a mensagem da Maria Dolores, da obra. Não botei o nome da obra aqui, mas a obra é nome dela, ela mesma, né? Maria Dolores, né? Faz o seguinte: na providência divina, a caridade é a vacina contra a revolta e o rancor. Aí Emmanuel vem no seu livro Rumo Certo, falando o seguinte: quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre que tomamos por guia determina que venhamos a perdoar-lhes 77 vezes. Então, tem mais frases aqui. Vou pegar aqui do Espírito João Brito, acho muito interessante, da obra Falando a Terra. A revolta é o amor que se transvia. É verdade. Então, tem várias mensagens que eu trouxe aqui, né? Que podia estar fazendo a leitura, mas a gente não tem muito tempo. Que traz o seguinte, que a gente precisa ter paciência, ter disciplina, entender que a rebeldia é uma luta contra nós mesmos. Porque muitas vezes a chave ignitiva, né, da ignição da rebeldia está em nós mesmos, não está no outro. Não é porque o outro intuiu a gente fazer ali, incitou a gente fazer alguma coisa errada, que a gente vai ter que revidar da mesma forma. Então, como diz o Emmanuel, né, a violência só gera, né, violência, né? Então a gente não tem que fazer essas questões de buscar, porque as coisas estão injustas comigo, ou porque as coisas não estão de acordo com aquilo que eu busquei, que eu programei, então vou ser rebelde. Ou então, alguém pisou no meu carro ali, eu vou começar a revidar com gritaria, com xingamento, com agressão física, além da agressão verbal. Esse não é o caminho, a gente tem que silenciar, tem que buscar paciência, buscar meditar, refletir, porque de certa forma, pessoal, se a gente for olhar hoje, né, as pessoas estão totalmente descontroladas, desequilibradas, perdem a paciência facilmente, coisa que eu, né, não morava muito, mas pelo pouco que eu observava antes da pandemia, nós tínhamos, as pessoas não eram tão desequilibradas quanto aparecem hoje, né, do meu ponto de vista, né. Tinha esses desequilíbrios? Tinha falta de controle? Tinha, mas hoje parece que tudo virou perna para o ar. Então, precisamos nós sermos o foco, aquela chama pequena que vai trazer luz à escuridão. Mas antes de a gente ser a luz para a escuridão, precisamos acender em nós mesmos essa chama. Paciência, disciplina, oração, bons hábitos, estudo, tirar de nós o máximo possível, eliminar de nós o máximo possível a orgulho, a vaidade, a preguiça, né? Todas as coisas que vão aí prejudicar a gente. Então, Lara, com você agora as reflexões finais. Eu gostaria, Lara, que você finalizasse também convidando o pessoal a se inscrever no seu canal, conhecer o seu canal, que é muito, muito importante, muito interessante esse canal. Obrigada, Jefferson. Olha, gente, a gente não pode fugir das nossas obrigações. Não podemos. Muitos enganos a gente está cometendo no mundo porque a gente está seguindo aí costumes ilógicos, ideologias enganosas, né, a título de renovação. Não.
Renovação, gente, verdadeira, é aquela que é feita no íntimo do espírito, né? É aquela que a gente toma para nós através do nosso próprio burilamento, do nosso próprio aperfeiçoamento no mundo interior, né? Então, obediência, gente, às leis de Deus é condição sine qua non, é obrigação, né? Porque obediência é dever a cumprir, obediência para o bem, né? Compromisso com a desordem é só subversão vazia. Então a gente precisa fazer de nós mesmos o melhor que a gente possa fazer, né? Aceitar o serviço que a vida nos coloca, aceitar as nossas obrigações, cumprir o nosso dever, fazer todo o bem que a gente puder, buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, olhar para dentro de você, enxergar as sombras que existem ali, né? Jogar luz naquelas sombras, transformá-las em algo bom. Ah, a rebeldia está aqui, vamos transformar essa rebeldia em disciplina, em perseverança. Só assim a gente vai alcançar a vitória, gente, né? A gente precisa refletir na bondade do nosso Pai. Nós temos mais o que agradecer a Deus do que dificuldades que a gente passa. Em todas as direções, a gente vê, onde a gente olha, gente, a gente vê dor, sofrimento, aflição, porque são provações necessárias que a gente passa. Não adianta a gente se entregar à rebeldia, porque a dor é instrumento invisível que Deus utiliza para nos convertermos em luz, porque essa é a nossa destinação, atingirmos a perfeição. Não é a pergunta que Kardec fez? Para que Deus criou os espíritos? Para atingirem a perfeição. Então, não nos entreguemos à revolta, gente, de forma alguma, né? Não sejamos como esse pedaço de barro desobediente, rebelde, que não quer se transformar, que não quer se movimentar, que não quer fazer parte do movimento da vida. Tudo é movimento. Eu quero deixar aqui para nós um trechinho de uma poesia de Franklin de Almeida, que está lá no livro Paz e Alegria, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que diz assim: por mais que a revolta brade, fugindo de obedecer, só existe a liberdade, onde se cumpre o dever. Tenhamos na nossa consciência a necessidade de cumprir o nosso dever bem cumprido, sem nos entregarmos à rebeldia, sem nos entregarmos ao desespero. A gente vai passar na vida as experiências necessárias para o nosso próprio aperfeiçoamento. Essa sabedoria de Deus é esta: a gente passa por aquilo que é necessário que nós passemos. Cabe a nós cumprirmos bem o nosso dever e nos ligarmos às forças superiores da vida, escolhendo o bem. Não vamos escolher rebeldia, gente, né? E como o Jefferson falou, vou convidar você a se inscrever no meu canal. Procura lá no YouTube, Fé para Quê, @Fé para Quê, né? E se inscreva aí no nosso canal. A gente está trazendo conteúdos aí bacanas, né? Toda manhã a gente tem aí um programa com mensagens inspiradoras do Chico Xavier, né? Amanhecendo com Chico. Nós temos versos espíritas, oração, né? Temos programas diversos lá. Vai lá, dá uma olhada lá, se você gostar, se inscreva, porque a gente precisa fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, não é mesmo? Isso mesmo, Lara, muito bom. Se inscreva no canal da Lara, tá? Vão lá, compartilha, divulgue os vídeos que estão lá. Todo dia tem programa novo, né, Lara? E também é muito importante você estar sempre divulgando bem, pessoal. A gente divulga tanta coisa que é inútil, que não traz benefício nenhum, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria, não nos instrui.
Por que a gente não pode também divulgar as coisas que nos instruem, que vão ajudar a nós mesmos e ao próximo? Precisamos também divulgar a obra do Cristo, né, não só do nosso canal, mas outros canais também que levam a mensagem do Cristo, né. Então a gente tem que estar sempre levando a esperança, a fé, a confiança, o conhecimento, porque as pessoas precisam se abastecer disso. Nós estamos nos abastecendo, eu falo isso no modo geral, todos nós, estamos nos abastecendo de coisa que não é útil para nós, não vai nos ajudar a ser melhor como espírito, não vai nos ajudar ali, nos aperfeiçoar, nos lapidar como espírito. Tá mais nos deixando na terra mesmo, e é isso que as trevas querem. A gente consuma cada vez mais esses tipos de vídeos, de imagens, de notícias que depreciam o espírito, depreciam Deus. Então nós precisamos reverter essa questão. Então você leva a mensagem, tanto nos nossos canais, quanto os canais que levam a mensagem do bem, a mensagem de Jesus, então nós estamos aí abastecendo, dando esperança e trabalhando para Jesus. Nós somos operadores, a linha de frente de Jesus, então precisamos aí trabalhar. Vamos botar a mão na massa, começar a trabalhar, não ser igual o barro, né, que não quer fazer nada, só quer ficar ali, olhando o horizonte passar e reclamar da vida. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença de vocês, agradeço muito imensamente pelo apoio, pelo carinho de vocês, por estar conosco nesse momento, né, e agradeço também a Lara pela presença, pelos seus comentários, sua contribuição, né, de conhecimentos, seus estudos que ela faz, seu esforço pessoal para estar conosco aqui. Muito obrigado, Lara, uma boa noite. Sou eu quem agradece, Jefferson, a oportunidade de trabalho, né? Eu sempre brinco, gente, espírito endividado tem que trabalhar muito, né? Debaixo da chibata. Pois é, então a gente sempre agradece a oportunidade de trabalho. Boa noite para você, Jefferson. Boa noite a todos que estiveram conosco até agora. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo domingo. Tchau. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos, boa noite, Lara. Até o próximo domingo. Uma boa semana abençoada a todos. Que Deus abençoe cada um de nós. Assim seja. Sim, seja.